Vamos agora ouvir a palavra de Deus com o pastor Ronaldo, que estará ministrando a palavra da vida eterna. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Boa noite, igreja. Boa noite. A paz de Cristo seja com todos. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche teus olhos. Abra teu coração. É momento agora de oração. Amém? Querido amado Pai, Deus grandioso, Deus poderoso, Tu és o nosso Deus, Pai. Deus igual ao Senhor não há e nunca há de existir. E nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, para Te honrar, para Te glorificar, para exaltar o Teu santo e poderoso nome. Senhor, nós estamos aqui com esse objetivo, meu Pai, de render glórias e honra ao Senhor. Esse tem que ser o objetivo principal das nossas vidas, meu Pai. Te reconhecer como o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que vive através dos séculos dos séculos. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor nessa casa de oração seja direcionado ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, Deus de já, Senhor, porque a Tua presença, meu Pai, é real. A Tua presença, Senhor, ela é verídica nesse local. Senhor, continue falando conosco. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas. E muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. E graças a Deus, amém. Pode sentar no nome de Jesus. Hoje a palavra que nós iremos trazer, impulsionado pelo Espírito Santo, é uma palavra de uma história das mais belas da Bíblia. Se não for a mais bela. Hoje nós vamos estar falando sobre, depois das bênçãos que nós ganhamos, sempre vem as lutas. Mas pastor, pode ser o contrário? Vem as lutas depois das bênçãos? Amém. Não importa a ordem. O que importa é que todos nós vamos passar por essas duas situações. As bênçãos vão nos alcançar, amém? As bênçãos vão chegar até a nossa casa, até a nossa família, até essa casa de oração. Mas nós não vamos ficar isentos das lutas, dos problemas, das dificuldades. Nós temos bênção, vamos dizer assim, quase que diariamente no nosso dia a dia. Quando nós nos casamos, é bênção, não é? E como é bênção? Mas com o passar do tempo no casamento, o que vem? Lutas, sim ou não? Quem falar que está num casamento e só tem bênçãos, não está sendo verdadeiro. Casamento tem bênçãos e tem lutas. É óbvio que na balança, quando ela for pesar, as bênçãos têm que ser maiores do que as nossas lutas, sim ou não? Nós temos bênçãos através dos nossos filhos, não é? Quando eles nascem, eles são o quê? Bênçãos. Mas para criar uma criança desde pequenininho até se tornar um homem, pai e mãe passam por lutas. Passam ou não passam? E como passa? Não importa qual tipo de família, se tem uma condição financeira muito boa ou se é muito humilde, todo pai e toda mãe passa por dificuldade na criação dos filhos. Filho doente é luta, não é? Filho na escola
Deus do jardim, Deus da creche, até chegar a uma faculdade, luta, não é? Investindo dinheiro, investindo tempo. A bênção também em relação ao tempo de paz, sim ou não? Tem pessoas que passam um grande período da sua vida em bênção em tempos de paz. Mas não se engane, o tempo também de lutas, de dificuldades, vai bater na porta do nosso coração. Bênção da prosperidade, sim ou não? Prosperidade na saúde, prosperidade financeira, prosperidade espiritual que nós crescemos. E há tempo também de lutas, sim, financeiras, sim ou não? Espirituais, na saúde. Então hoje a palavra é nesse sentido. Depois das bênçãos vão se levantar as lutas, e não tem como fugir, para todos nós. Vê comigo no livro de Gênesis, vai lá. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis nós vamos ler o capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, amém? Todos encontraram? É o primeiro livro da Bíblia, fácil, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Aqui, tu serás uma bênção. Tem algumas outras versões que falam assim: tu é uma bênção, Abraão. Olhe para cá, por favor. Então, bênção, preste bem atenção, não é aquilo que você recebe de Deus. Bênção não são suas vitórias, bênção não são as suas conquistas. Bênção é o que você vai se tornar, amém? Porque está falando aqui: Abraão, se tu o quê? Uma bênção. Ele não falou: Abraão, você vai ter bênçãos e mais bênçãos. Abraão, você vai ser um homem próspero. Abraão, você vai habitar numa terra onde, né? Onde você planta, você vai colher, você vai ter muito gado. Não. Ele falou que Abraão era uma bênção. Então não é as coisas que nós conseguimos, não é aquilo que vem na nossa mão, de certa forma, de uma maneira positiva, não. Bênção é aquilo pelo qual nós nos tornamos, amém? É o que você se torna. Tem pessoas que têm respostas muito grandiosas de Deus. Deus abençoa de sobremaneira, abençoa a área financeira, abençoa a família, abençoa a saúde, mas a própria pessoa não é a bênção. Ela não pega isso que Deus deu para ela e traz para a própria vida dela, de uma maneira que seja assim: não, eu estou recebendo de Deus, mas isso que eu estou ganhando não vai impactar na minha vida. Eu que tenho que me tornar uma bênção, com as nossas condutas de vida, com o nosso caráter, no nosso dia a dia. E nós não nos tornamos uma bênção, não é de uma hora para outra, é através de um caminhar, sim ou não? O que Deus falou primeiro para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. Até então, ele não era uma bênção, mas Deus falou: tu serás uma bênção. Com o caminhar de Abraão, com o obedecer de Abraão, com a renúncia de Abraão, ele se tornou pai de multidões, pai de nações. E nós somos esses filhos de Abraão pela fé. Essa palavra bênção, ela é muito usada no nosso dia a dia. Bênção pai, bênção mãe, sim ou não?
Acho que hoje não tem muito mais isso não é verdade? Eu ainda sou desse tempo. Eu não tenho mais minha mãe, mas eu tenho meu pai. Quando eu chego, benção, pai. Hoje, geração nova, não sabe nem o que significa essa palavra benção. É que o pai está abençoando o filho. Deus te abençoe, sim ou não? Vai com Deus, meu filho, vai com Deus, fulano. Deus te abençoe. É uma palavra usada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Bênção quando nós vamos fazer uma refeição, sim ou não? Nós agradecemos pelaquela bênção. Apesar que muitos crentes não têm esse hábito em relação a isso. Bênção no casamento, não é? O pastor, o padre vai lá e o quê? Abençoa o casal. Então essa palavra bênção, na nossa cultura, assim como na cultura hebraica que ela veio lá de Israel, faz parte, né, do nosso dia a dia, assim como fazia parte no dia a dia dos hebreus. Mas vamos lá, a palavra bênção para nós tem um significado, mas a palavra bênção aqui na Bíblia, que a Bíblia ela não foi escrita na nossa língua, conforme eu disse, ela foi escrita no hebraico, e no hebraico essa palavra bênção, ela tem um significado de 3 palavras. Ela significa joelho, fonte e fartura. Olha bem, joelho, fonte e fartura. Então quando Deus falou para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, Abraão, tu vai ser aquele no qual você vai dobrar o teu joelho na minha presença. Tu é uma bênção. Abraão, tu vai ser uma fonte. Que bênção significa? Fonte. Tu vai ser uma fonte que vai inspirar gerações futuras, amém? Aí Deus falou assim: Abraão, bênção também significa fartura. Abraão, a tua vida será de fartura, amém, igreja? Então Abraão saiu com esses 3, significados na vida dele. Ele saiu, sabendo que deveria dobrar os seus joelhos, se render ao Senhor. Ele saiu sabendo que a fonte que emanava na vida dele vinha lá do alto. Ele sabia que a fortuna que vinha na mão dele era a fortuna direcionada por Deus, amém? Agora nós vamos entrar na mensagem, porque a mensagem não é Abraão, amém? Vai lá comigo, por gentileza, no livro de 1 Reis. Deixa marcado aí no livro de 1 Reis, tá bom? Que a gente vamos exaurir bastante esse capítulo 1, de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 17. 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 17. Todos encontraram? Diz assim: e concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Olhe para cá. Vou resumir essa historinha aqui para vocês. Todos conhecem, mas eu vou resumir. Aqui essa mulher, a Bíblia não fala o nome dela, mas chama ela de Sunamita. Então essa mulher aqui, ela não tinha filhos. O esposo dela, a Bíblia fala que já era de uma certa idade. Aí o profeta Eliseu, através do convívio com ela, observou isso, falou: tu vai ter um filho daqui a tal tempo. Ela fala: não, profeta, não, homem de Deus, não fala isso para mim, não me dê falsa esperança, tu vai ter um filho. Aí no tempo pré-determinado, ela teve o quê? Filho, bênção, amém? Chegou a bênção até a casa dela. É aquilo que faltava dentro da casa dela. Ela tinha de tudo do bom e de melhor. A Bíblia fala que ela tinha condição financeira boa. A Bíblia fala que o esposo dela trabalhava no campo e tinha bons funcionários. Então, a mensagem que o profeta dirigiu para ela naquele momento foi de bênçãos e se concretizou.
E a bênção, o que é que ela significa? Conforme nós vimos, significa, um dos seus significados, fonte, amém? Não foi isso? Lá no hebraico significa fonte. A sunamita, ela sabia qual era a fonte da bênção dela, igreja. A bênção dela não veio de qualquer fonte. A bênção da sunamita veio da fonte de um homem de Deus, do profeta que representava Deus aqui na terra. Então a fonte dela era uma fonte segura. A bênção dela, que significa fonte, era consistente. E bênção significa também o quê? Conforme eu disse, um outro significado: fartura. A sunamita sabia que a fartura que ela possuía, a boa casa, dinheiro, era a fonte por onde ela se relacionava, amém? A vida dela, a bênção que ela tinha, não era mera coincidência, era a fonte pelo qual ela se relacionava. Ela se relacionava com o profeta, com o homem de Deus na esfera espiritual, e ali ela tinha a resposta. Olha bem, tem muitas pessoas que querem ter uma vida financeira estável, mas a fonte dela não é ouvir a Deus. A sunamita aqui, ela ouvia o profeta e absorveu a bênção dela. E bênção também significa o quê? Joelhos, não é isso? O que aconteceu com aquela mulher? O filho dela ficou doente, uma dor de cabeça. E a Bíblia fala que a bênção que aquela mulher possuía, que foi o filho dela, depois que cresceu, teve todo o processo natural, bebê, criança, adolescente. Fala que a criança teve uma dor de cabeça forte e adoeceu. E bênção significa o quê? Joelho. Vamos ver aqui, 2 Reis capítulo 4, versículo 20, olha o que fala. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Aqui, ó. O filho dela, que era bênção na vida dela, ficou aonde? Sobre o joelho dela. Joelho na Bíblia significa, no hebraico, bênção. Ela sabia que aquela bênção dela estava no local certo, no local de joelho dobrado. Aonde tem um joelho dobrado, tem resposta de Deus, amém? E ali estava aquele garoto. A Bíblia fala que foi até o meio-dia, se eu não me engano. Depois você dá uma lidinha aí. Joelho significa bênção. Joelho significa que nós estamos na presença de Deus. Então aquele menino, fisicamente, ele estava morto. Ela viu que estava morto. Mas joelho representa o quê? Presença de Deus. Então ela ali, na forma figurada, está falando assim: Senhor, eu estou vendo que meu filho está morto, mas eu estou de joelho, eu estou na tua presença. Senhor, reverte essa situação. Senhor, tu és um Deus que dá a bênção, mas o Senhor não tira dessa forma tão violenta. Eu não pedi ao profeta um filho, foi ele que falou que eu teria. E agora essa minha bênção está indo embora, Senhor. Não, Senhor, eu estou de joelho dobrado, eu estou na tua presença. Senhor, mude essa situação. Sabe o que eu aprendo aqui? Aquela mulher estava passando pelo pior momento da vida dela, no meio talvez da mais terrível luta que ela estava passando. O filho dela se encontrava no joelho dela, junto com ela. Joelho dobrado, igreja, nos fortalece. Joelho dobrado é sinal de vitória. Joelho dobrado
é sinal de resposta de Deus. E ali onde tinha morte, através de um joelho dobrado, você vai ver que o filho dela veio a reviver, voltou à vida. Talvez você tenha áreas na tua vida que esteja morta. E algo que me chamou muita atenção nessa história dessa mulher, ela sabia que o filho dela estava morto. Ela foi até o profeta. Ela poderia pensar assim: ó, eu vou preparar o sepultamento do meu filho. Sim ou não? Morreu, acabou. Mas não, ela foi até o homem de Deus, porque tinha relacionamento com Deus. Ela sabia que aquele que deu a vida e tirou poderia fazer o filho dela voltar à vida. Tem muitas pessoas que estão sepultando os seus sonhos, igreja, antes da hora. Ah não, não vai dar mais, a luta é grande, eu vou desistir. Não, essa doença, né, já me ganhou, vai me sepultar. Estou passando por uma crise, né, familiar, conjugal muito grande. Não, eu vou sepultar, eu não quero mais. Não sepulte os teus sonhos antecipadamente, igreja. Deixe que Deus dê a palavra final. Ela queria ter a palavra final de um homem de Deus, e ela teve. Aquela mulher, ela teve bênção no nascimento do filho. Amém? Sim, o filho nasceu, ela não poderia ter, foi bênção. Ela teve morte na vida do filho, lutas. Você vai ter muitas bênçãos nas suas vidas, nas nossas vidas, mas nós vamos passar também por um momento de diversidade, de um momento de lutas, um momento que você pode pensar assim: não, eu não aguento mais, o meu sonho já foi sepultado, essa história de vida não dá mais. Ela teve bênção, o filho nasceu. Teve luta, o filho morreu. Depois ela teve bênção de novo, o filho reviveu. Amém? Assim é a nossa vida. A nossa vida vai alternar muitas bênçãos e poucas lutas. Dê uma glória a Deus. Ou talvez tenha muitas lutas e poucas bênçãos. Dê uma glória a Deus. Mas não importa, Deus está no controle. Aí você pensa assim: ah, poxa, a sunamita então acabou aí. Ela teve bênção que o filho nasceu, depois o filho morreu, teve luta, o filho voltou a viver, teve bênção, então a vida dela agora em diante foi tranquila. Continuaram as lutas na vida dela, continuaram as bênçãos na vida dela. Muitos pensam assim, ó, a vida, tem muitas pessoas que leem esse versículo, tá? Ou o livro de Reis, especificamente o capítulo 1, e pensa que a trajetória de vida dela parou aí, que a trajetória da vida da sunamita parou aí, através do milagre extraordinário que Deus fez, que a relação de Deus com ela e com seu filho cessaram aí. Teve mais lutas, está te mostrando, teve muito mais lutas. A luta dela não parou. Deixa eu falar algo para você, deixa eu falar algo também para mim. Assim como a luta daquela mulher não parou, a minha luta e a sua luta também não vai parar, igreja. Enquanto nós estivermos aqui, a luta é incessante. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que guerrear. E sabe qual é a nossa arma principal? A palavra de Deus. Essa palavra nos fortalece, essa palavra nos traz vigor, essa palavra faz a diferença na nossa vida. As lutas não vão parar, mas também as bênçãos vão nos acompanhar. Dê um glória a Deus. A luta não parou na vida dela. Aí mesmo no livro de 1 Reis, vai no capítulo 8 aí, vai um pouquinho mais para frente. 1 Reis capítulo 8. Eu vou ler o versículo do 1 ao 2. Vocês encontraram? Você estava em 1 Reis capítulo 4, vai mais um pouquinho, capítulo 8. Versículo 1 diz assim:
O subtítulo está lá: a sunamita volta para sua terra. O subtítulo em cima. Aí o versículo 1 diz assim: e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara. Então quem é essa mulher? A mesma. Dizendo: levanta-te, vai-te, tu e tua família, e peregrina aonde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Olhe para cá, meu Deus. Luta purinha. Igual fala aí, Ceral passou. Pô, ela deve ter pensado assim: meu Deus, meu filho morreu, meu filho está vivo, estou abençoado, Deus está comigo. Agora, né, eu vou usufruir do melhor dessa terra. Eu tenho uma condição financeira boa, eu sou rica, ela pode falar assim, tenho empregados, vou passear. Aí vem a palavra do homem de Deus, o profeta: ó, vai vir fome durante quanto tempo que eu li aí? 7 anos sobre a terra. Versículo 2: levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por quantos anos? 7 anos. Olha bem, quando ela pensou que a bênção que ela recebeu, ela ia usufruir, ela teve que largar tudo. E detalhe, ela foi por terra estranha. Ela foi, aqui está falando terra dos filisteus. Sabe que povinho ruim era esse? Era os filisteus. Então ela foi habitar no meio de pessoas iníquas, ela foi habitar em meio de pessoas ruins. A luta voltou 7 anos novamente. Ela tinha que ficar lutando 7 anos ali consecutivamente para que a sua família não viesse a perecer. Sabe o que eu aprendo aqui? O mesmo que o profeta quis ensinar para ela, está falando para nós hoje. Vai vir momentos de luta na nossa vida que de repente você não vai entender o período longo pelo qual você está passando. Sim ou não? Tem lutas que são longas. Aqui foram 7 anos, não foram 7 dias, não foram 7 meses. Tem pessoas que estão passando por lutas há um tempão, e muitas das vezes ficam se questionando: será que o erro é meu? Será que a falha é minha? Se você não tiver com a vida no pecado, se você não tiver com a vida na iniquidade, se você não tiver com a vida na transgressão, fique em paz. É Deus que está no controle. É Deus que quer nos ensinar algo que muitas das vezes nós, quando estamos vivendo na abundância igual ela estava, talvez, não conseguimos visualizar. 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler o versículo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 13. Volta lá, por gentileza. Diz assim, ó. 2 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, perdão, versículo 13. 1 Reis, capítulo 4, versículo 13. Vamos voltar lá no texto original. É a primeira, tá? 1 Reis 4, 13 diz assim: porque ele disse-lhe: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu... Aqui, ela estava no meio do povo dela, ela estava no meio da família dela. Aí veio o que? A seca. Veio 7 anos de dificuldade, e ela teve que sair do meio do povo dela. Amém? Talvez Deus também tenha falado, ou está falando hoje aos nossos corações. Talvez você tenha vivido no meio de um povo que não tem a mesma visão que você tem na esfera espiritual. Nós temos que conviver com as pessoas, amém? Nós estamos nesse mundo aqui, mas
quer dizer que você tem que sentar à mesa, não tem que dizer que você tem que estar ali constantemente com esse tipo de pessoa que não tem a mesma fé com você. Nós temos que ser educados, nós temos que tratar todos, né, com educação, de uma maneira coerente. Mas talvez para a tua bênção chegar, você tem que se posicionar, amém? Sair do meio de pessoas iníquas, do meio de pessoas incrédulas. Eu não estou falando que ela estava nesse meio, eu estou trazendo para o nosso contexto atual, amém? Tem muitas pessoas que vivem assim, não dão tão atenção para Deus, não têm uma vida de oração, não têm uma vida da leitura da palavra, mas têm uma vida, né, de comunhão excessiva com esse tipo de pessoas, que não vai nos levar a nada. Quando nós não desistimos da luta, nós nos tornamos bênção, amém? Foi isso que ela fez. Ela não desistiu da luta, e ela se tornou bênção, porque bênção nós nos tornamos. Lembra lá Abraão? Se tu uma bênção. Não desista da luta que você esteja passando, não desista da dificuldade que você esteja passando. Deus quer fazer você se tornar uma sunamita na fé, ser uma bênção. Deus quer fazer você ser um Abraão na fé, ser uma bênção. No momento certo, igreja, quando você é uma bênção, as coisas vão florescer, amém? Floresceram na vida de Abraão, floresceram na vida da sunamita, vai florescer também na sua vida, amém? Vai lá, 1 Reis, capítulo 8. É 2 Reis, perdão, estou falando primeira, né? 2 Reis, capítulo 8, misericórdia. 2 Reis, capítulo 8, versículo 3. Todos encontraram? Diz assim, ó: e sucedeu que no cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha bem, vou continuar aí, versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como viveu o morto, eis que a mulher cujo filho viveu clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então Eliseu disse, então disse Geazi: ó rei, meu senhor, é esta mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as suas rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Desde o dia, olha aqui, olha aí. Quando você se torna a bênção, aquilo que é seu de direito vai chegar até a tua mão, amém? Aquela mulher saiu a caminhar por terra desconhecida por quantos anos? 7 anos. Talvez ela pensou assim: quando eu voltar lá para minha terra, para o meu povo, eu não tenho mais nada. Já tomaram a minha casa, já tomaram as minhas plantações, ou minha casa está destruída, as plantações estão destruídas. Mas quando ela chega perto do rei, olha bem, para pedir, para fazer uma solicitação, o moço do profeta, o ajudante do profeta Eliseu, está contando ao rei a história de quem? Dela. Quando conta a história dela, a bênção dela chega. Deixa eu falar algo para você.
Você não precisa contar nada para ninguém. Deus já sabe da tua história. A tua bênção também vai chegar. A tua bênção, a verdade, ela já está ali, ó, tá? Só que nós não conseguimos visualizar com nossos olhos espirituais, nossos olhos carnais, perdão. Ela não. Ela foi lá. O que é meu de direito eu vou querer. O que é meu de direito eu vou lá ao rei solicitar. O que é seu de direito você também pode chegar ao rei. Mas esse rei é o rei dos reis, senhor do senhor, e pedir a ele e solicitar que ele também vai lhe conceder. Amém? Ela chegou no rei carnal. Ela chegou no rei que era um homem falho. E ele ouviu a história dela e falou: toma, você merece. Deus conhece a tua história. Deus conhece a tua trajetória. Deus só está avaliando, e no momento certo, quando Ele vê que você está andando na presença dEle, Ele vai te abençoar. Aquela mulher, igreja, ela não queria somente que a presença do profeta estivesse na casa dela. Se você for ver a história, ela conheceu o profeta, observou ele, falou assim: ó, esse homem de Deus passa aqui sempre na minha frente, na minha casa. Vou chamar ele para comer um pão, né? Fazer uma refeição. Chamou ele para comer o pão, né? Primeiro ela conheceu, depois chamou para intimidade mais profunda. Aí ela viu realmente que ele era um homem de Deus. Falou: peraí, ele é diferente. Ele está vindo aqui na minha casa, né? E está passando pouco tempo e está saindo. A presença dele, eu não quero a presença de Deus, porque ele representava Deus, de uma maneira esporádica, de uma maneira, né, passageira dentro da minha casa. O que é que ela fez? Ela fez um quarto para ele morar, simbolizando que ela queria a presença dele constantemente na casa dela. Amém? A presença de Deus. Assim tem que ser a nossa vida. Tem pessoas que querem a presença de Deus de maneira esporádica, de maneira, né, por um tempo. Não, eu vou lá na igreja, eu vou, né, ter a presença de Deus. Eu vou estar cantando o louvor vai estar tocando, ali eu vou ter a presença de Deus. Não! A presença de Deus na tua vida, ela tem que ser constante. Amém? Era isso que aquela mulher queria. Vá comigo no livro, por gentileza, de 1 Coríntios capítulo 6. Aí deixa marcado aí 2 Reis, por favor. 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 19. 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 19. Todos encontraram? Diz assim, ó: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Aqui nós temos que ter esse desejo. O nosso corpo ser templo do Espírito Santo, o nosso corpo ser morada constante de Deus. Amém? Não é aqui você vir na igreja buscar a presença de Deus, nem é na tua casa você dobrar o teu joelho no momento de dificuldade e ter a presença de Deus. Aquela mulher, ó, inteligente, ele é homem de Deus, ele é representante de Deus aqui na terra, ele é profeta. Então quando ele está na minha casa, está o quê? A presença de Deus. Vou fazer um quarto aqui para que a presença de Deus seja constante. A presença do Espírito Santo na nossa vida tem que ser constante. Momentos de bênção, presença do Espírito Santo, amém? Momentos de luta, de dificuldade, de choro, de ranger de dente, o que? A presença do Espírito Santo. Sabe o que aquela mulher queria? Em outras palavras, olha para cá. Ela queria reter a presença de Deus na casa dela, naquele quarto. Retém a presença do Espírito Santo dentro do teu coração. Retém a presença do Espírito Santo dentro da tua vida, através das tuas atitudes, através do teu caráter, através de uma vida compromissada com Deus. Amém?
Aquela sunamita, preste bem atenção, ela nos dá um ensinamento grandioso. Por isso que eu falei que uma das histórias mais belas aqui de 2 Reis, capítulo 4. Aí depois você vai lá um pouquinho mais para frente, no capítulo 8. Excelente ensinamento que essa mulher nos dá, igreja. É um ensinamento que nós podemos botar hoje em prática nas nossas vidas. Sabe por quê? Ela nos dá uma lição dos 3C. 3C. Primeiro, ela conheceu o profeta Eliseu. Sim ou não? Passava na frente, opa, conheci. Depois ela fez o quê? Confiou. Perdão, antes de confiar, ela conviveu. Conheceu, conviveu e depois ela confiou. 3 Cs. Você acha que conosco é diferente, igreja? Você acha que conosco nós não temos que conhecer as pessoas que estão próximo de nós? Você acha que conosco nós não temos que conviver depois com essas pessoas? E por último, confiar nessas pessoas? Ela fez isso. Ela nos dá uma lição em todos nós, começando aqui do altar, igreja, comigo. Às vezes nós invertemos a ordem. Primeiro nós confiamos, não convivemos e não conhecemos. Sim ou não? Vem uma pessoa, tu confia logo. Não conheceu e tampouco conviveu. Ela não. Ela foi na ordem, certinha. Ela foi, não, eu quero saber quem é esse homem que passa aqui, quem é ele, qual o nome dele. Vai lá comigo, 2 Reis. Mandei você deixar aí marcado, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 8. Diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. E sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. Ela era o quê? Rica. Ela e o marido, mas aqui está sinalizando ela, ao qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Olha aqui, o que ela fez? Inteligente. Eu quero conhecer ele. Chamar ele para tomar um café. Vou chamar para ver qual é a visão dele com Deus, qual é o Deus que ele serve, se é o Deus verdadeiro, se é o Deus realmente de Israel, que contam grandes histórias. Aí depois, sabe o que ela fez? Aí mesmo, 2 Reis, capítulo 4, vê aí o versículo 13, a parte A, diz assim: porque lhe disse-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Opa, peraí. O profeta virou para ela, olha para cá. Você tem me tratado com desvelo. O que é desvelo? Excesso de cuidado. O profeta falou assim, quando eu estou com você, você me trata tão bem, com excesso de cuidado. Então aqui ela passou o que fazer com ele? Primeiro ela conheceu, agora ela estava convivendo com ele. Olha bem, o profeta falou assim, você tem me tratado tão bem, o que você precisa? Agora que nós passamos a nos conviver melhor, nós nos conhecemos, agora nós estamos convivendo bem. E por último, ela confiou no profeta. Aí mesmo, 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 22, diz assim: e chamou o seu marido e disse, manda-me já um dos moços, um dos seus empregados, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aqui, ela confiou no profeta. O filho dela estava morto. Ela falou assim, me mande um empregado seu com um jumento, para que eu possa ir até o homem de Deus, porque o filho dela estava morto, nem o esposo sabia. Então ela confiou. Que lição para nossas vidas, não é?
Que lição que essa mulher nos dá. É uma lição, se nós colocarmos em prática, o nosso fardo em relação aos nossos relacionamentos vão ser muito mais suave. Ela confiou por último. Primeiro, o que ela fez? Ela foi lá e conheceu. Depois ela conviveu. Depois que ela viu que ela era um homem de Deus, opa, meu filho morreu, eu vou lá até ele. Se nós colocarmos isso no nosso dia a dia, você vai ver como os nossos relacionamentos vão ser mais saudáveis. Você vai ver como nós não vamos ter tanta dor de cabeça, tanto problema quando nós nos relacionamos de uma maneira aleatória com as pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui? Ela não colocou, preste bem atenção, olhe para cá, qualquer um dentro da casa dela. Fala bem baixo. Ela não chamou qualquer um para dentro da vida dela. Estão dando para entender? Sim ou não? Cuidado com quem você coloca para dentro da tua vida. Cuidado para quem você coloca para dentro da tua casa. Sim ou não? Conheça primeiro. Conviva com a pessoa. Sabe o que é conhecer? Você sabe, mas eu vou dar uma explanada. É uma pessoa passar ali, ô pastor Ronaldo, vem conhecer aqui o Diácono Cosme. É um prazer, tudo bom, Diácono Cosme? Beleza, conheci. Aí eu vou passar a conviver com ele. Eu vou ver, até rebaixei ele, é presbítero. Eu vou ver nessa convivência qual é a postura de vida dele, certo? Eu vou ficar analisando dentro das entrelinhas da Bíblia o que ele fala, condiz com as suas atitudes. Foi isso que aquela mulher fez. Ela conheceu o profeta, ele está passando o homem de Deus. Eu quero conhecer, né? Quero ir um pouquinho mais a fundo com ele. Primeiro ela conheceu, depois ela falou assim: eu quero um pouquinho mais a fundo, eu quero conviver. É você ficar analisando as posturas, as atitudes, para ver se condiz com um homem ou uma mulher de Deus, amém? Aí depois sim você pode confiar. Isso serve para mim, para nós que somos membros dessa igreja, amém? Cuidado para nós não colocarmos qualquer um como sendo de confiança para fazer a obra de Deus, amém? Tem pessoas que chegam em certas igrejas que a pessoa dá logo, não, eu confio, vai lá. Você não sabe a história da vida da pessoa. Você não conheceu a pessoa, você não conviveu com a pessoa e está trazendo para dentro do ministério. Um local onde, né, nós temos que abençoar outras pessoas. Cuidado para nós não colocarmos qualquer um em cima do altar, amém? Deus tem falado muito nos últimos tempos, de um tempo para cá, muito comigo em relação a isso. Antes de confiar, vamos ver as atitudes, vamos ver o que a pessoa, né, fala, se condiz com o seu dia a dia. Primeiro, nós temos que conhecer e conviver, igreja. Mas depois você confia na pessoa. Mas confie conforme a palavra de Deus nos orienta, né? Confiar primeiramente em Deus 100%. Porque todos nós somos falhos. Todos nós, em algum momento da nossa trajetória de vida, nós vamos errar. Então cuidado. Quando te apresentarem alguém, não sai abrindo a porta do teu coração. Não sai abrindo a porta da tua casa. Não sai abrindo, né, a tua vida para qualquer um. Analise com essa mulher aqui, ó. Mulher muito sábia, é ou não é? Mulher muito inteligente. Sabe o que é conviver, igreja? É quando as palavras da pessoa batem com as suas atitudes, sim ou não? Às vezes as palavras são muito bonitas, é ou não é?
vezes as palavras elas traz entusiasmo, são palavras bem colocadas, são palavras que vêm acompanhado de mel doce, sim ou não? Mas conviver é isso, é você analisar as palavras junto com as atitudes. Isso serve para a nossa vida. Como tem sido as tuas palavras, como tem sido as tuas atitudes em relação ao nosso Salvador. Ele está lá de cima só olhando e observando. Às vezes nós estamos aqui na casa de Deus, damos glória, aleluia, cantamos, pregamos, mas não somos nada disso fora desse local onde nós nos alimentamos espiritualmente. Se nós não vigiarmos, nós vamos ser uma decepção da confiança que Deus quer nos dar, amém? Deus quer nos dar confiança, mas para isso nós temos que, transmitir confiança. Aquele homem de Deus transmitiu confiança para Sunamita. Como tem sido a nossa vida? A nossa vida tem sido uma vida de confiança para com Deus? Ou a nossa vida tem sido uma vida de altos e baixos? Ora confia em Deus, outra hora não confia em Deus. Ora está firme no Evangelho, igual a rocha, ora está frio, igual o gelo na presença de Deus. Confiança, igreja, faz toda a diferença num relacionamento entre nós que somos seres humanos, sim ou não? Se a pessoa não demonstra confiança para você, você já fica com o quê? Um pé atrás, sim ou não? Você não sabe se aquela pessoa está falando, ela vai ter consistência com aquilo que ela faz, Ela fala alguma coisa, mas você fica assim, mas será que é consistente com as suas atitudes? Deus quer isso conosco. Ele quer poder confiar em nós, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então que hoje seja um divisor de água nas nossas vidas. Aí sim, depois que você analisou a vida daquela pessoa, você conheceu aquela pessoa, você conviveu com aquela pessoa por um tempo, você pode sim passar a confiar, sim ou não? Mas primeiro você conheceu, conviveu, analisou, vou confiar. Deus está fazendo o mesmo conosco. Deus está nos conhecendo a cada dia. Deus está convivendo conosco a cada dia, amém? E Deus quer poder confiar em nós, igreja. É isso que Deus deseja. Ele deseja que nós possamos transmitir essa confiança para Ele. Para terminar, 2 Reis, capítulo 4, por gentileza. 2 Reis, capítulo 4. O versículo 10, somente a parte A, amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 10, somente a parte A diz assim: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. Olha para cá. O que aquela mulher fez? Ela fez uma suíte. Ela fez um quarto grandioso. Não. O que ela fez? Um quarto pequeno. E nesse quarto pequeno, ela sabia que tinha a presença de Deus, amém? Através da vida do profeta. Talvez a tua vida não seja uma vida grandiosa, amém? Talvez a tua vida seja uma vida pequena, mas nessa vida pequena está a presença de Deus, amém?
Deus não olha a grandeza desse mundo conforme eles olham. Deus olha para dentro do nosso ser, amém? Ali era um local pequeno, estava a presença de Deus. É isso que Ele quer conosco. Ele não quer locais grandiosos, extraordinários. Se tiver lugares grandiosos, né, lindos, conforme tem muitas igrejas, e ali tiver a presença de Deus, amém, glórias ao Senhor, não é isso? Mas eu estou trazendo para a nossa realidade aqui, da igreja Nova Geração de Cascadura. Nós somos pequenos, nós somos simples. Era um quarto pequeno, um quarto simples, mas tinha a presença de Deus. Nós somos simples, por enquanto ainda nós somos pequeno, pouco, mas não falta a presença de Deus nessa casa de oração, amém? Tenha certeza disso, tenha confiança nisso. Conforme ela confiou que naquele quarto tinha a presença de Deus, confie que nessa casa de oração também tem a presença de Deus, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus no nome de Jesus. Glória a Deus. Feche teus olhos no nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Está chamando o presbítero Cosme. Novamente agora eu vou dar bênção para ele, entendeu? Eu tinha botado luta para ele como diácono. Agora a bênção do presbítero. Fecha teus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Mas tenha na tua mente que Deus quer confiar em você. Tenha com você que a bênção do Senhor, que significa joelho, fonte e fartura, estão te acompanhando nessa noite no nome de Jesus. Que de agora em diante o teu joelho seja dobrado na presença do Senhor. Que de agora em diante você seja uma fonte, um elo de ligação entre Deus e os necessitados aqui nessa terra. Que de hoje em diante a fartura do Senhor, através da presença do Espírito Santo dele, se faça presente dentro do teu ser. Querido amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa na tua presença. Nós te agradecemos, Pai, por esses louvores, meu Pai, que saíram daqui desse altar. Eu tenho certeza que o Senhor recebeu com cheiro suave, um aroma agradável nas tuas narinas, Senhor. Receba também a nossa vida, Pai. Senhor, nós queremos passar confiança para o Senhor através das nossas atitudes. Nós queremos, meu Pai, conviver com o Senhor mais e mais cada dia, Senhor. Porque através da convivência nós vamos te conhecendo. E através, meu Pai, do conhecimento, Senhor, e da convivência, nós vamos, meu Pai, adquirindo confiança, intrepidez de fazer a tua obra, de fazer a tua vontade, meu Pai, de guerrear nas esferas espirituais contra o inimigo das nossas almas, que são Satanás e os seus demônios, Pai. E no nome de Jesus, que nessa noite todo mal caia por terra, todo levante de Satanás, toda a arma forjada, meu Pai, todo o trabalho feito, Senhor, na encruzilhada, todo o trabalho feito, meu Pai, Senhor, nos cemitérios, para destruir essa vida, toda palavra proferida de maldição, Senhor, que hoje, Senhor, seja destruída no nome de Jesus, no nome do Eterno, Pai. Nós declaramos que a nossa vida, Senhor, que nós somos bênçãos, apesar das lutas, apesar das adversidades, Pai. Nós sabemos no Deus pelo qual nós temos confiado e crido. Glória a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte, Senhor,
de graça, de poder, de alegria. Meu Deus, Tu que é a fonte da força. Meu Pai, venha sobre a Tua igreja nessa noite, meu Deus. Venha nos libertar de todo pensamento maligno. Venha nos libertar, Senhor, de todo mal que cai sobre a nossa vida. Que todo mal que se levanta contra nós venha cair por terra, em nome de Jesus. Porque servimos a Deus, ao Deus da graça, ao Deus do amor, ao Deus da prosperidade, da fartura, ao Deus que quebra toda maldição. Em nome de Jesus, que caia por terra e que seja o Teu amor e a Tua graça sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Irmãos, que palavra abençoada, que palavra que veio do alto para nos ensinar sobre essa mulher, a Sunamita. Incrível essa mulher, como ela viveu bênçãos na terra, tão somente por acreditar, tão somente por crer em Deus e fazer a obra sem cobrar nada. Uma mulher virtuosa do Antigo Testamento. E nós aprendemos que a palavra bênção significa joelho, fonte e fartura. Se nos colocarmos de joelho diante da fonte do amor, da fonte da graça, da fonte da virtude, teremos fartura. Olha que coisa. Se o meu Deus é um Deus misericordioso, então nós temos que ser misericordiosos. Se o meu Deus é uma fonte de bênção, nós temos que ser bênção. Se o meu Deus é uma fonte de benignidade, nós também temos que ter a benignidade na nossa vida. E quando colocamos a nossa fé na fonte de toda essa glória, nós teremos também a fartura da presença dEle.